Você viu o caso em que o missionário R.R. Soares está sendo acusado de contratar pessoas para fingir que estão sendo curadas? Vamos debater sobre isso hoje. Olá, meu nome é Marcos Farias e seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. Antes de começar, não se esqueça de seguir, deixa um like, segue a gente no Spotify, inscreva-se no YouTube e comente o que você acha do tema de hoje e também de temas futuros que a gente pode debater aqui no nosso podcast. Bom, viralizou recentemente alguns vídeos, principalmente no TikTok, isso que é muito interessante, de uma pessoa que supostamente foi curada aí diversas vezes na Igreja Internacional da Graça de Deus, no famoso missionário R.R. Soares. De forma geral, basicamente essa pessoa ela tá na igreja, em cada dia que ela foi curada de alguma coisa após uma oração do missionário. Temos cerca de 10 ou, enfim, 15 vezes em diferentes ocasiões. Então, para quem acompanha a Igreja da Graça, sabe que eles têm os programas na televisão, onde geralmente ele é um programa de 40 a 50 minutos, onde ele dá uma palavra, ele pede dinheiro e faz uma oração para curar pessoas que estão com dores ou com outros problemas. E é comum eles colocarem as pessoas que se dizem curadas, que levantam a mão. Essa é uma estratégia muito forte na igreja evangélica, principalmente a igreja evangélica neopentecostal, né? Nascendo ali com a Igreja Universal, principalmente, que inclusive o R.R. Soares ajudou a fundar com Macedo, já falo disso daqui a pouco, que basicamente as pessoas elas têm uma oração de libertação e elas supostamente seriam curadas de suas doenças, né? Então eu comentei um pouco sobre isso num episódio que eu fiz de como a Igreja Universal enganou a minha família, enganou a minha mãe, e ali eu falo também um pouco da Igreja da Graça e também falo no episódio específico das igrejas evangélicas. É uma prática comum ter isso, e é uma estratégia, na verdade, uma estratégia de marketing puramente, porque à medida que as pessoas são curadas e que você mostra aquilo, você pode então atrair pessoas que estão sofrendo. E por isso que eu acho que isso é uma das piores coisas, vamos dizer assim, que me levam a ter nojo dessas igrejas evangélicas que praticam esse tipo de cura, que não é uma cura, em que ela, na verdade, explora o lado psicológico de pessoas que estão sofrendo. Isso é um absurdo. Falo por experiência própria, já contei o caso da minha mãe no episódio da Universal. Então, esse caso em que as pessoas começam então a reunir dados para poder provar que existem pessoas que estão ali, que são no mínimo suspeitas, porque se é uma pessoa tá cada dia com a dor, um dia dor no braço, um dia dor na perna, dor nas costas, não sei o que, fadiga, enfim, e está sendo curada, e a mesma pessoa várias vezes em diferentes ocasiões, é um indício muito forte de que aquilo é uma enganação. Inclusive eu não estou colocando o trecho do vídeo aqui, porque o missionário está ameaçando pessoas, existem aí algumas denúncias na internet ameaçando de processo, né? Então pessoas que divulgarem isso. Mas que eu acredito que seja a realidade, é realmente uma enganação. Eu falo por experiência própria porque eu vivi isso na minha vida, né? Na Igreja da Graça menos, porém numa situação bem parecida, onde minha mãe ela tinha um câncer grave, ela frequentava a Universal, ela deu muito dinheiro na Universal, uma promessa de ser curada do câncer. Quando ela não foi curada, conversando com o pastor dizia que era porque ela não tinha fé. Ela desistiu da graça, da igreja Universal e foi para a Igreja da Graça. E eu frequentava com ela. E a mesma história de sempre. O pastor vai lá, faz uma oração, pede uma doação e fica por isso mesmo. E uma coisa que eu sempre achei estranho quando eu frequentava a igreja é que as pessoas que tinham relatos de cura eram sempre de dores. Então, de coisas superficiais e dificilmente verificáveis. Você não vê, é impossível. Eu nunca vi um caso de alguém falar assim: eu tive um câncer e esse câncer teve uma remissão sem tratamento porque foi curado na igreja. Não existe. Existem casos em que pessoas falam que foram curadas, mas que não são verificáveis. Você não consegue ver um exame, você não consegue fazer o acompanhamento. E nos casos em que a pessoa faz um tratamento, por exemplo, de quimioterapia para uma cura do câncer, um dos resultados esperados é que haja remissão. Nem sempre acontece, mas esse é o objetivo final da quimioterapia, diminuir ali a área afetada. Então, nesses casos, beleza, faria sentido você falar que teve, mas por causa do tratamento, não por causa da oração. E os casos de dores, existem algumas pesquisas científicas que relatam o efeito placebo. Então é possível, e existem algumas pesquisas que relatam que é possível você, por exemplo, se você acreditar que está fazendo algo que vai ser curado, que não precisa nem ser uma oração para Deus, pode ser até um mantra, ou algum tipo de ritual ali que você faça e que o seu cérebro ele considere que aquilo foi bom, ele possa minimizar e até mitigar o efeito da dor. Assim como nos remédios existe um efeito placebo, de que para alguns remédios, quando você toma ele, você dá um remédio falando para a pessoa que aquele remédio é real, mas na verdade ele será uma pílula de açúcar, existe um efeito placebo que um percentual X de pessoas acabam tendo melhora de algumas dores ou algumas situações ali que o cérebro consegue controlar, né? São situações mais simples, não são câncer. Então, o que acontece nesses casos é que
o que eu acreditava principalmente é que muitas das pessoas que estavam ali, elas tinham esse efeito placebo da oração. Elas sentiam uma melhora, que podia ser até temporária, mas enfim, era uma melhora naquele momento de uma dor específica, porque elas estavam ali no efeito de transe psicológico. Porém, o que a gente está vendo agora é que na realidade tem gente que provavelmente é paga para estar ali, né? Então, assim, essa é uma diferença. Existem, é claro, algumas outras igrejas que vão para um caminho mais difícil ainda, que falam que as pessoas vomitam ou tiram algo do estômago, enfim, fazem ali todo um ritual. Inclusive, algumas falam que ressuscitaram, né, que é um negócio absurdo, mas que ali realmente é um caso de um teatro bem barato e de pessoas passando mal para impressionar outras pessoas, né? Muitas delas ali estão combinadas. Existem casos de denúncia de pessoas que falaram, não, eu recebi tanto tal, para poder forjar aquilo, né? Que nesses casos eles seriam os mais graves. Mas o que a gente percebe então é que esses líderes, esses pastores, se aproveitam do povo para poder ter então o dinheiro. Porque no final todos têm que dar dinheiro. Não tem uma igreja que fale assim, você vai vir aqui, você não precisa dar dízimo, não precisa dar oferta. A gente está aqui só para te ajudar a fazer oração por você. Não existe. Ah, mas a igreja precisa se sustentar. Sim, a igreja precisa se sustentar. E numa dessa, a gente tem o André Valadão, por exemplo, com relógio de 10 mil reais, com roupas de 10 mil reais, o Edir Macedo com jatinho próprio, o missionário R.R. Soares com uma fortuna aí de não sei quantos milhões, o Silas Malafaia também ostentando relógios de luxo, roupa de luxo, indo passear enquanto o povo está sofrendo, o Edir Macedo investindo na TV Record com um patrimônio próprio, se tornando um bilionário, com fortuna similar ao Silvio Santos. Uma fortuna que basicamente vem da igreja. Então, assim, você tem diversos casos de pastores que são milionários por causa do povo, prometendo que vai curar. E eles precisam investir em marketing. Por isso que existem essas pessoas que são pagas para fazer isso, para poder ir lá e vender, e algumas que estão no efeito manada ou até um efeito placebo, como eu comentei. Cabe lembrar que o missionário R.R. Soares é cunhado do bispo Edir Macedo, da Universal, casado então com a irmã do Edir Macedo, e ele foi o primeiro fundador, o primeiro pastor líder da Igreja Universal, e que os dois ali, depois de 3 anos de igreja, brigaram e se separaram, e cada um fundou a sua. E uma diferença interessante dessas duas igrejas, se você acompanha, é que a Igreja Universal, ela acredita na libertação dos demônios de uma forma que eu diria até teatral, né? Então é possível que você vá numa das reuniões da igreja, e no YouTube tem alguns vídeos aí, eu não recomendo que você pesquise, mas enfim, que para algumas pessoas podem ser vídeos impressionantes ou impressionáveis, mas basicamente eles acreditam então na manifestação física ali do demônio através da incorporação das pessoas, de uma forma toda teatral ali para dizer, e o demônio, eles fazem o que eles chamam de entrevista, né? Entrevistam ali o que eles chamam de diabo e falam, ou encosto, enfim, eles dão vários nomes ali, inclusive alguns nomes bem preconceituosos com as igrejas de matriz africanas, como Umbanda, Quimbanda, enfim. E eles então fazem isso daí para mostrar para as outras pessoas que olha o que o demônio faz na sua vida. E, inclusive, às vezes, isso já aconteceu comigo na minha família, fazer o demônio falar que aquela pessoa está doente porque ela não está pagando o dízimo direito, não está devolvendo o que eles falam. Eles não falam pagando, falam devolvendo. Afinal, o demônio ele fala exatamente o que o pastor fala, não é engraçado isso. Mas, enfim, isso não passa de ou teatro pago, ou sessão de hipnose, que também é possível fazer. Existem aí hipnólogos famosos que, se você pesquisar no Google, eles conseguem simular dentro de um lugar qualquer, que não precisa ser uma igreja, ele não sendo pastor nem nada disso, simular ali um transe, entre aspas, demoníaco, né, um exorcismo. Então, enquanto a Igreja da Graça, o missionário R.R. Soares, ele tem uma visão, e se você assistir, ele tem essa cara do bom pastor, aquela pessoa calma, que fala de uma forma tranquila. O Edir Macedo já é uma pessoa um pouco mais arrogante, que quer usar o apelo da autoridade, como se ele fosse todo certo. Os dois são maus, na minha visão, porque estão enganando as pessoas. Mas o missionário decidiu, então, não ter essa abordagem. Então, na Igreja da Graça, dificilmente você tem essa manifestação física dos demônios. Então, ele sempre teve uma visão muito mais de focar na música. Então, por exemplo, na Igreja da Universal, você vai ter a música, mas ela vai ser basicamente um piano, ou um teclado digital, onde a pessoa faz uns sons ali, inclusive no momento do que eles chamam de libertação dos demônios, é um som estilo filme de terror, estilo apocalipse não, exorcista, com aquelas músicas assim, enfim, com os agudos, enquanto na Igreja da Graça já é uma igreja mais parecida com a Assembleia, onde tem banda, música, a maioria das igrejas tem isso. Então ele acreditava nessa visão um pouco mais simples de abordagem. Não significa que ele deixou as práticas que o Macedo faz, como essa que a gente está vendo agora. Então o que fica de lição, né, eu não vou estender muito esse vídeo aqui, porque era mais para passar essa mensagem, é que fique muito alerta. Eu não estou falando para você deixar de acreditar nesses pastores ou deixar de ir na igreja, mas fique alerta. Nem sempre o que você assiste é realidade.
Pode ser alguém sendo pago, pode ser alguém sendo hipnotizado, pode ser um simples truque de marketing para poder enganar pessoas. E infelizmente eles mexem com a parte mais sensível. Às vezes você está sentindo uma dor de verdade, às vezes você está passando por um problema real e você acaba acreditando neles para dar o dinheiro para eles. Então fique atento a isso. Não necessariamente perca a sua religiosidade, mas preste atenção, pois tem muitos religiosos tentando te enganar a todo momento. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Deixa um comentário o que você achou, se você tem mais sugestões de temas em relação a isso, o que você achou do episódio de hoje, e até a próxima.